Oi, meu nome é Guilherme Jesus e hoje eu e a Gabi vamos apresentar para vocês um pouco sobre a doença de Pompe. Bora lá! Ao longo do vídeo vocês vão conseguir compreender um pouco sobre o que é a doença de Pompe e quais são as principais características e também um pouco sobre a genética por trás da doença. A gente também vai trazer como é feito o diagnóstico e como é o tratamento da doença. E por fim, um pouco da atuação do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional no processo de melhora dos sintomas causados pela doença. Mas afinal, o que é a doença de Pompe? A doença de Pompe, ou glicogenose do tipo 2, é uma doença genética rara que afeta o metabolismo de açúcares no corpo do ser humano. Para vocês terem uma noção, a proporção de afetados é mais ou menos 1 para cada 40 mil habitantes. Fazendo uma pequena correção, o dado correto é 1 a cada 40 mil nascidos vivos, já que 1 a cada 40 mil habitantes fica um pouco vago. Então a forma correta é 1 a cada 40 mil nascidos vivos podem ter a doença de Pompe. E tem estudos de 2018 que estimam cerca de 2.000 a 2.500 afetados aqui no Brasil. Então ela é bem rara mesmo. E ela é caracterizada pela deficiência de uma enzima, a alfa-glicosidase ácida, ou GAA, que é responsável pela quebra do glicogênio, que é um tipo de açúcar presente nas células. Como consequência dessa não quebra do glicogênio, a gente vai acabar tendo acúmulo dessa substância em algumas células, principalmente em células musculares de órgãos como o fígado e o coração. E isso vai trazer, dentre outros sintomas, a fraqueza muscular. Além disso, esse acúmulo pode gerar alterações celulares, como por exemplo o aumento no número e tamanho dos lisossomos. Os lisossomos são organelas presentes nas nossas células, que são responsáveis por degradar e digerir substâncias. A ausência parcial ou total da alfa-glicosidase, o GAA, vai causar esse acúmulo de glicogênio, o que vai sobrecarregar os lisossomos, trazendo uma demanda muito grande para eles, que vai fazer com que eles não funcionem tão bem e não consigam digerir outras substâncias, além do glicogênio, o que vai trazer alterações tanto celulares quanto teciduais, que acarretam em mais sintomas da doença de Pompe. Um pouquinho sobre as principais características da doença de Pompe. E cabe dizer que os sintomas eles são bem variados entre grave e leve. Eles podem incluir fraqueza muscular, fadiga, dificuldade respiratória, dificuldade de se locomover, megalocardia, que é o aumento do coração, e problemas de crescimento em crianças. Mas a doença ela pode se manifestar em qualquer idade, desde o início do nascimento até a idade adulta. E, pelas nossas pesquisas, não apresenta necessariamente uma deformidade física ou uma característica, assim como em outras síndromes, que são bem aparentes. Tanto é que mais pra frente vocês vão ver que o diagnóstico dela é feito por exame de sangue. Como já dito anteriormente por mim, lá nos primeiros slides, a doença de Pompe é uma doença genética. E nesse caso, ela está associada a mutações no gene GAA, um gene presente no cromossomo 17 e que é responsável pela produção da enzima alfa-glicosidase ácida. Essa enzima é responsável pela quebra do glicogênio. No caso, já foram identificadas mais de 200 mutações no gene de pessoas portadoras da doença. E essa variação na quantidade e tipo das mutações é o que vai influenciar na ausência total ou parcial da alfa-glicosidase ácida. Isso também pode influenciar na intensidade dos sintomas sentidos pelas pessoas acometidas pela doença. Também vale ressaltar que a doença tem padrão de herança autossômico recessivo, ou seja, a pessoa só vai expressar os sintomas caso ela receba os dois genes mutados, o do pai e o da mãe. No caso que ela receba só um gene mutado, ela vai ser uma portadora assintomática. Ela não vai expressar os sintomas, porém ela pode passar para os filhos. Como eu disse anteriormente, agora eu vou falar um pouquinho sobre o diagnóstico da doença, que geralmente é feito por exame de sangue e mede os níveis de GAA no organismo, que como vocês viram anteriormente, é a base que é afetada, Mas, em acompanhamento a esse exame, são feitos outros exames de imagem e teste de função muscular para avaliar o grau de comprometimento muscular que essa doença gerou ou deixou de gerar no paciente. Outro adendo é que o reconhecimento dessa doença geralmente é feito pelo famoso teste do pezinho, ou teste de triagem neonatal ampliada com tandem.
ou o teste da bochechinha. Esses testes, além de identificarem a doença de Pompe, podem identificar diversas outras doenças genéticas e hereditárias. O principal tratamento para a doença de Pompe é uma terapia de reposição enzimática, onde uma enzima geneticamente modificada para atuar como GAA vai ser aplicada de forma intravenosa na pessoa. A ideia é diminuir a quantidade de acúmulo de glicogênio nas células. O tratamento é bem caro e a proporção que mais demonstrou eficácia foi a de 20 mg por quilo a cada 2 semanas. Porém, vale ressaltar que o SUS já tem esse tratamento disponibilizado desde 2019. Também é bom lembrar que não existe cura para a doença, mas esse tratamento pode diminuir os efeitos causados pelos sintomas da doença e trazer qualidade de vida para a pessoa. E para finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre a atuação do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional, que particularmente é a parte que me deixa mais animada aqui. Gostaria de dizer que esses profissionais são essenciais no auxílio do desenvolvimento motor e cardiorrespiratório dos acometidos pela doença e geralmente eles participam inclusive do diagnóstico, seja ele precoce ou tardio. Essa equipe multidisciplinar atua na redução das comorbidades, de modo que o fisioterapeuta realiza exercícios aeróbicos de força e estabilização do tronco, já que o fortalecimento muscular na doença de Pompe seja a base para possibilitar a qualidade de vida desse indivíduo. Já o terapeuta ocupacional, através de adaptações e do treino de atividades cognitivas da vida cotidiana, melhora o desempenho do paciente nas suas atividades diárias e, a longo prazo, possibilitam juntos, a introdução ou reintrodução daquele paciente à sociedade de maneira ativa e dinâmica, trazendo qualidade de vida, saúde física e mental.